Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Levi e a gente está de volta com as nossas aulas aqui no modo remoto para os alunos que optaram por continuar assistindo a aula em casa, né? Esta mesma aula vai ser ministrada para os alunos de forma presencial, obedecendo aí os critérios de segurança lá da escola. Então, o assunto da nossa aula de hoje vai ser a associação de resistores, tudo bem? Então, é continuação do assunto eletrodinâmica que a gente estava vendo antes das férias aí. Então, vamos lá. Na associação de resistores, a gente pode dizer que existem três tipos de associação de resistores, né? A gente vai ver que são série, paralelo e mista. Quando é que essas associações, quando é que eu preciso associar resistores? Quando é que a gente faz isso, hein, professor? A gente faz isso quando a gente precisa de um trecho do circuito de um resistor com resistência diferente daquele que a gente tem lá. Então, a gente precisa associar dois ou três para a gente encontrar o valor único de uma resistência. Tá? E a gente diz que a gente associa a eles. Então, se eu tenho um circuito com resistores diferentes do que eu preciso, eu posso associá-los para achar um único valor que vai me atender naquela minha necessidade naquele instante lá. Essas associações elas também podem ser usadas quando é preciso dividir uma corrente elétrica ou a DDP em um trecho do circuito, quando a gente precisa dividir a corrente ou dividir a tensão. A gente vai ver aqui. Então, vamos lá, recapitulando. Em uma associação de resistores, né, o que é o resistor equivalente? É aquele resistor que ele vai ser, ele sozinho, ele vai substituir, né, uma associação de resistores e ele vai ser percorrido pela mesma corrente desde que ele esteja ligado à mesma DDP da associação inteira. Então, olha lá, se eu tenho uma associação de resistores, eu queira substituir esta associação por um único resistor, esse único resistor você vai chamar de resistor equivalente, tudo bem? E aí, esse resistor equivalente, ele estando submetido à mesma DDP, que é representado por essa letra U aqui, ele será percorrido pela mesma corrente total que atravessa a associação. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Vamos lá. Esses resistores, eles podem, como a gente falou, ser associados basicamente de três maneiras. A gente fala aqui duas, mas existem três formas, né? A primeira que a gente vai ver é a associação em série, a segunda, a associação em paralelo, e a terceira é a associação mista. Quando é que eu tenho, professor, uma associação mista de resistores? É quando você combina essas duas de cima. Quando você combina uma associação em série com mais uma em paralelo, você tem uma associação que a gente vai chamar de mista. Tudo bem? Como podemos ligar, por exemplo, três lâmpadas pequenas em uma única pilha, né? Existem várias maneiras da gente ligar três lâmpadas pequenas incandescentes numa única pilha. Eu vou mostrar para vocês. A gente pode ligar essas três lâmpadas colocando todas elas uma atrás da outra, fazendo com que a corrente que percorra a primeira seja igual à corrente que percorra a segunda, que seja igual à corrente que percorra a terceira. Ou seja, eu posso fornecer a elas apenas um caminho, só tem um fio aí, e esse fio, a corrente vai atravessar todas as lâmpadas, a mesma corrente, né? Todas as lâmpadas vão ser percorridas pela mesma corrente. Dessa forma, eu digo que essa associação aí seria um exemplo de associação em série. Eu também posso associar as três lâmpadas dessa outra forma aí, olha lá. Todas elas ligadas aos mesmos pontos da pilha. Perceba que agora a corrente ela não tem apenas um caminho, ela tem três opções aí quando ela sai da pilha, né? Essa corrente ela vai se dividir. Uma parte passa pela lâmpada 1, outra parte passa pela lâmpada 2 e outra parte passa pela lâmpada 3. Nesse caso, eu poderia dizer que essa associação ela é em paralelo. Então, perceba a diferença aí. A associação em série, todas as lâmpadas vão ser percorridas pela mesma corrente, já que existe apenas um caminho para essa corrente passar. Na associação em paralelo, todas as lâmpadas, a corrente, aliás, ela vai ser dividida, uma parte para cada lâmpada aí. Tudo bem? Tá. Isso aqui a gente já viu. Agora, uma outra maneira, né? Aqui seria a associação mista. Perceba que agora eu tenho no mesmo circuito aí duas lâmpadas que vão ser percorridas pela mesma corrente, né? Duas lâmpadas em série, associadas com uma em paralelo aqui. Então, esta associação seria um exemplo de associação mista. Da mesma forma aqui, eu tenho duas em paralelo ligadas em uma lâmpada em série.
Então, também seria um exemplo de associação mista aí. Tudo bem? Vamos lá. Na associação de resistores em série, o terminal de saída do primeiro deve ser ligado atrás, né, no terminal de entrada do segundo. E o segundo, o terminal de saída do segundo deve ser ligado no terminal de saída do terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, o primeiro exemplo que eu dei das lâmpadas lá. Ou seja, eu devo ligar um atrás do outro, fornecendo apenas um caminho para a corrente elétrica atravessar esses resistores aí. Olha só. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aí, nós teríamos uma associação de resistores em série. Por quê? Porque todos os resistores eles estão ligados um atrás do outro, fazendo com que a corrente elétrica seja a mesma a percorrer todos os resistores. Quando a corrente elétrica atravessa esse circuito, ela só tem um caminho a percorrer. Todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente. Então, essa daí é a principal característica de uma associação em série. Quando é que eu vou perceber, professor, que um circuito na minha prova lá do Enem, ele está em série? É quando todos os resistores forem percorridos pela mesma corrente elétrica. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá. Bom, o que isso vai implicar, hein, professor? Como a corrente elétrica tem apenas um caminho a seguir, todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente. E isso vai fazer com que a DDP total aí, ela se divida para eles. Olha lá. Então, isso aqui a gente acabou de falar, que a corrente ela é constante, ela é a mesma para todos, né? E isso vai fazer com que a DDP total, ela se divida aí para todo mundo, né? Então, repare, a tensão total do circuito, ela se divide uma parte entre os extremos do resistor 1, outra parte entre os extremos do resistor 2, outra parte entre os extremos do resistor 3 e assim sucessivamente. Então, perceba o seguinte, em uma associação em série, se na minha casa, por exemplo, estivesse associada em série, e a minha casa, a voltagem, a DDP total, valer 120 volts, e se eu tiver 3 aparelhos ligados em série, cada aparelho vai consumir 40 volts, porque essa DDP ela vai se dividir. Se eu quiser calcular a DDP total, eu vou somar a DDP de cada resistor, que é o que está aparecendo aí para vocês. Tudo bem, galerinha? Tá? Uma observação aqui. Como a corrente é a mesma para todos os resistores, o resistor de maior resistência ele vai ficar submetido a maior DDP. Então, se os resistores eles não forem iguais, né, as DDPs nos extremos de cada um também não serão iguais. E quem é que vai ter a maior DDP? Será justamente o resistor de maior resistência elétrica. Tudo bem, galera? Vamos continuar. A gente já passou. Vamos lá. Como é que a gente calcula, professor, a resistência equivalente desse resistor equivalente, né? Olha lá. Se a gente lembrar da primeira lei de Ohm, né, que a gente estudou, eu vou colocar aqui para vocês, olha lá. A primeira lei de Ohm diz que a DDP ela é dada pelo produto da resistência elétrica do circuito multiplicado pela corrente, tá? Então, eu posso calcular a DDP no circuito da seguinte forma: resistência vezes a corrente. Como a DDP total aqui, olha lá, como a DDP total, a gente acabou de ver, ela é a soma das DDPs parciais, a DDP-U é igual à soma de U1, no slide anterior a gente viu, mais o 2, né, assim? Mais o 3, mais quantos eu tiver aqui, até o N, né? Até o último aqui. Então, se você substituir a DDP por essa fórmula que está aqui, olha lá, se você substituir a DDP por essa fórmula que está aí, em cada termo aqui, você vai encontrar que na DDP total, você vai ter a resistência equivalente, que é a total, vezes a corrente total. Você vai ter que no DDP, para DDP1, você vai ter R1 vezes I1. Para DDP2, vai ter R2 vezes I2, e assim sucessivamente. Porém, vocês acabaram de ver que numa associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. O que é que isso significa, professor Levi? É que se a corrente é a mesma aqui nessa equação, você pode cortar ela, você pode simplificar aqui, olha lá. Todo mundo, como se eu tivesse dividido os dois lados da equação pela letra I. E aí, quando eu faço isso, eu percebo que a resistência equivalente, ela vai ser igual à soma das resistências individuais. Ou seja, galera, numa associação em série, se o professor quiser que você calcule a resistência equivalente,
você vai pegar todos os resistores e vai somar, né? Então, se a gente quer calcular o resistor equivalente de uma associação em série, a gente soma todos os resistores que tiverem associados em série. Tudo bem, galera? Até aí tá tranquilo? Tá dando para entender? Vamos para frente. O que tem mais aqui, professor, sobre a associação de resistores? Vamos falar agora da associação de resistores em paralelo. Olha lá. Numa associação de resistores em paralelo, todos os resistores eles estão submetidos à mesma DDP, eles estão ligados aos mesmos pontos. Perceba que, diferente da associação em série, eu não coloco mais um atrás do outro aqui, não. Eu coloco todos eles ligados aos mesmos pontos. Se isso aqui for uma bateria, todos os fios, né, estão ligados aos extremos da bateria, o polo positivo e o polo negativo. Isso vai fazer com que a corrente agora é que tenha que se dividir aqui, vocês vão ver, né? Então, numa associação em paralelo, qual é a principal característica, professor? Quando eu olhar lá na prova do Enem, para eu perceber que a associação é em paralelo e não em série, você tem que perceber se todos os resistores estão ligados aos mesmos pontos. Se você olhar aqui nesse exemplo, o resistor R1, tanto como o resistor R2, como o resistor R3, como o resistor Rn, eles estão ligados aos mesmos pontos, no caso A e B. Então, eu digo que, nesse caso, eles estão associados em paralelo. Tudo bem? Vamos lá. Como eles estão ligados aos mesmos pontos, todos eles estão submetidos à mesma tensão elétrica. Então, no exemplo que eu dei da minha casa aqui, se a DDP é 120 volts, qualquer aparelho que eu ligue em qualquer tomada aqui, ele vai receber 120 volts, né? Então, isso é uma vantagem, porque a DDP não tem que se dividir, né? Então, a corrente elétrica não vai ficar mais fraca. Outra coisa, eu posso usar os aparelhos independentemente. Lembra que na associação em série, como tinha um único caminho para a corrente percorrer, eu teria que ligar todas as lâmpadas para que elas funcionassem. Se eu ligasse só uma e deixasse as outras apagadas, ela não iria acender, porque só tem um caminho para a corrente passar. Então, a vantagem da associação em paralelo é que eu posso ligar cada aparelho independentemente. Quando eu estou na minha casa, se eu quiser ligar o ventilador, eu não preciso ligar a TV, não preciso acender a lâmpada, eu posso ligar só aquele aparelho que eu necessito naquela hora. Tudo bem? Bom, como a DDP é a mesma para todas, agora a gente vai calcular a corrente total. Vocês viram que essa corrente total ela tem que se dividir, né? Porque existem vários caminhos para ela percorrer. Quando a corrente total chega aqui no ponto A, ela tem várias opções. Então, ela vai se dividir. Uma parte da corrente passa pelo resistor R1, outra parte da corrente passa pelo resistor R2, outra parte da corrente passa pelo resistor R3, e assim sucessivamente, até o último aparelho que eu tenho ligado aqui. Então, perceba que quando eu tenho uma associação em paralelo, quanto mais aparelhos eu ligo, mais corrente eu vou puxar lá da tomada, né? E isso pode ocasionar um aquecimento nesse fio geral, porque aqui, em cada fio aqui, está passando uma corrente pequena, né? Porque ela se dividiu. Mas nesse fio aqui, que vem antes do ponto A, essa corrente I, ela é igual à soma de todas essas aqui. Então, por isso que não é bom quando a gente usa a extensão, né? Ou Benjamin numa casa, a gente ligar muita coisa. Porque a extensão, ela vai ficar submetida à corrente total. Ela pode, inclusive, derreter, queimar lá, né? Ficar sujeita a uma sobrecarga. Então, a corrente total aqui ela é a soma das correntes parciais. Vamos lá, galera. Como a corrente ela é a soma das correntes parciais, eu posso escrever para cada um desses termos aqui, olha lá. Para cada um desses aqui, eu posso escrever U sobre R. Por que, professor, U sobre R? Porque a DDP ela é dada por isso aqui. Pela primeira lei de Ohm, U é igual ao produto da resistência pela corrente, né? Assim? Então, por essa fórmula aqui, se eu quiser o I, eu vou pegar esse R e vou passar dividindo. Então, a corrente, ela pode ser calculada da seguinte forma. U dividido pela resistência, ou seja, DDP dividido pela resistência. Então, eu vou substituir essa fórmula aqui em cada um desses camaradas aqui em cima, olha lá. Então, quem seria I total? Seria a DDP total dividido pela resistência total, resistência equivalente. Quem seria I1? Seria a DDP total, porque ela é a mesma, dividido pela resistência 1. Quem seria I2? Seria U sobre R2. Quem seria I3? Seria U sobre R3. Isso está bem aqui, olha lá. Tá? Você pode ver que é aquela mesma fórmula aqui da corrente total, e a gente substitui U sobre R para todo mundo. Como o U é o mesmo, você pode simplificar aqui em cima. Daí você vai perceber
que vai ficar da seguinte forma. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1, quantos eu tiver aqui associados, tá? Então, daqui a gente percebe que o inverso da resistência equivalente, ele vai ser igual à soma dos inversos dos resistores da associação. Então, quando ele pedir para você calcular o resistor equivalente de uma associação em paralelo, você vai ter que somar os inversos de todo mundo aí. Tudo bem? Repara que quando estava em série, eu mostrei agora há pouco aí, bastava a gente somar eles normalmente. Aqui você vai ter que o inverso da soma do resistor total vai ser igual ao inverso da soma de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3. Tá? Então, é dessa forma que a gente calcula o resistor equivalente numa associação em paralelo. Tá? É claro que existem, né, casos particulares aqui, onde a gente pode minimizar essa dificuldade aí, né? Por exemplo, se todos os resistores de uma associação em paralelo, eles forem iguais, a gente não vai ter que fazer aquilo que eu acabei de mostrar, a gente não vai ter que somar os inversos. Basta você pegar o valor de 1 e dividir por quantos tem lá, né? Então, numa associação em paralelo, se os resistores forem iguais, se todos os resistores forem iguais, eu posso pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade de resistores iguais que tem lá. E aí eu estaria calculando a resistência equivalente, nesse caso. Uma outra maneira é se eu tiver dois resistores associados em paralelo. Mesmo que eles não sejam iguais, eu posso calcular a resistência equivalente da seguinte forma. Em cima eu multiplico eles e embaixo eu vou somá-los. Então, o produto pela soma também calcula a resistência equivalente de dois resistores associados em paralelo. Mesmo que eles não sejam iguais, você pode aplicar essa fórmula que também dá certo. Tudo bem, galera? Beleza? Em relação à associação mista, professor, a associação mista, como eu falei para vocês, ela é uma mistura, né, de resistores em paralelo e em série. Nesse exemplo aqui, eu tenho as lâmpadas L1 e L2, se você perceber, elas estão ligadas aos mesmos pontos, ou seja, elas são percorridas elas são submetidas à mesma DDP. E aí, eu vou dizer que elas estão associadas em paralelo. Só que elas estão ligadas a essa 3 aqui. Essa 3, como só existe um caminho para a corrente passar por aqui pela 3, então a lâmpada 3 está associada em série. Então, nós temos em paralelo e outra em série. Né? Duas em paralelo aqui com uma em série. Então, esta associação seria uma associação mista de resistores. Então, a lâmpada L1 e L2 estão associadas em paralelo e a lâmpada 3 está associada com esse restante em série. Tudo bem, galera? Beleza. Vamos fazer umas questões, uns exemplos aqui para que vocês possam aprender melhor, fixar melhor esse conteúdo aí, tá? Algumas dessas questões que eu vou resolver aqui com vocês, elas estão na apostila, outras não, tá? Então, não necessariamente estarão na apostila, pode ser que estejam lá. Vamos lá. O que diz essa primeira questão aqui? Diz assim, turma, 3 resistores idênticos de resistência R igual a 30 ohms estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts, né? Isso aí seria a DDP, tá? Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito vale quanto? Vem cá, galera, vocês têm que prestar atenção numa coisa que ele falou aí. Os resistores, eles são idênticos, eles são o quê? Iguais, né? A gente acabou de ver um caso particular, quando a gente tem resistores iguais, como é que a gente calcula a associação de resistores em paralelo quando a gente tem resistores iguais. Então, isso aqui é uma aplicação daquele exemplo lá, daquela regra lá, tá? E eles estão ligados a uma DDP de 12 volts. Ele quer saber quanto é a resistência equivalente e quanto é a corrente passa por essa associação aí. Vamos lá. Dados do problema. Cada resistor vale 30. E eu tenho 3 resistores associados e uma bateria de 12 volts. Pela regra que a gente acabou de ver, se eu quiser calcular a resistência equivalente de resistores iguais, eu pego um deles e divido pela quantidade de resistores. Como cada um vale 30, vai ficar 30 dividido por 3, já que eu tenho 3 resistores associados em paralelo. 30 dividido por 3, você vai achar que a resistência equivalente do circuito vale 10 ohms. Tudo bem? Bom, em relação à corrente, a corrente aqui no circuito vai ser U igual a REC vezes o I.
onde esse U é a DDP total, o RE, que é a resistência equivalente, e o I vai ser a corrente que a gente está procurando aqui. Ora, se essa resistência está multiplicando a corrente, ela pode passar dividindo para baixo do U. Então, a corrente elétrica vai ser U dividido pelo resistor equivalente. Esse U está bem aqui, vale 12 volts, e a resistência equivalente a gente encontrou aqui na letra A, né? Logo no início. Então, vai ficar assim, 12 dividido por 10. 12 dividido por 10, você vai encontrar 1,2 ampere. Então, nessa questão aqui, seria 10, né, a resistor equivalente, e a corrente total do circuito, 1,2, seria a letra A. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, um outro exemplo aqui de questão para vocês. As lâmpadas usadas para enfeitar as árvores de Natal são ligadas em série. Olha lá, presta atenção. As lâmpadas são ligadas em série. Lembra que uma associação em série, todos os resistores são ligados um atrás do outro, oferecendo apenas um caminho para a corrente elétrica atravessar eles. Tudo bem? Se uma dessas lâmpadas apenas queima, o que acontece com as outras, né? Então, se você tem várias lâmpadas associadas em série, somente um caminho para a corrente passar. Se uma delas queimar, você vai interromper a corrente, a passagem da corrente. Então, todas as outras, elas vão se apagar, né? Se uma apenas queima, as outras se apagam, e aí o circuito não funciona. Então, seria a letra B de bola, a questão 2. Tudo bem? Tá? Então, tá aqui o comentário dela. Na associação em série, se uma das lâmpadas queima, a corrente é interrompida e as outras se apagam. Vamos lá. Terceira questão. Na associação de resistores da figura abaixo, os valores da corrente I e de R são respectivamente iguais a quantos? Olha lá, galera. Aqui eu tenho, se você observar, 3 resistores que estão associados em paralelo. Os 3 resistores estão ligados aos pontos A e B. Eu vou desenhar aqui, olha lá. Vou escrever aqui o ponto A e o ponto B. Posso escrever bem aqui esse ponto B, olha lá. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Se eu tenho 3 resistores aqui associados em paralelo, essa corrente ela se divide. Outra coisa que a gente aprendeu aqui hoje, que quando os resistores estão ligados em paralelo, todos eles estão submetidos à mesma DDP, a mesma tensão elétrica. Então, a mesma DDP serve para o resistor de 20, ela serve para o resistor de 10 e serve para esse resistor R. Tudo bem? Então, ele quer que tu calcule 2 coisas aí. Quanto vale a corrente que passa, corrente I, que passa aqui no meio, quanto vale esse R, esse resistor aqui, tá? Beleza. Qual dos resistores a gente começa, professor? A gente começa onde a gente tem mais informação. Perceba que é o caminho aqui de cima, olha lá. Aqui em cima eu conheço a resistência do resistor R1, vou chamar ele de R1, tá bom? Se eu quiser eu posso chamar ele de R1. O do meio eu vou chamar de R2. Tá? E o de baixo eu vou chamar de R3. Beleza? Então, perceba que a gente conhece aqui em cima, no primeiro, a gente conhece a resistência e conhece a corrente que vai passar por ele, que ele está dizendo aqui que é 4 amperes. 4 amperes vai desviar para esse resistor de cima aqui, tá? Então, professor, o que a gente vai fazer aqui? Se a gente conhece a corrente e a resistência, a gente pode calcular a DDP, tá? A gente pode calcular a DDP. Então, lá vai. Lá no resistor de cima, né? Vamos lá, vamos determinar primeiro a tensão elétrica do circuito. Se a gente conhece a resistência de cima e a corrente que passa lá, a resistência lá dele vale 20 e a corrente vale 4. Quando eu multiplico 20 vezes 4, eu vou achar 80 volts. Só que esses 80 volts que eu achei, como eles estão ligados em paralelo, né? Essa DDP aqui que eu achei, 80, ela vai valer para todos os resistores, né? Então, esses 80 volts aqui, ele vale para o resistor 1, ele vale para o resistor 2 e vale para o resistor 3, já que ambos estão ligados aos mesmos pontos. Tudo bem? Ó, tá. Agora podemos determinar a corrente do resistor do meio. No resistor do meio, galera, se eu voltar aqui, tu vai ver que a resistência R2 vale 10, né? Então, o que eu já conheço aqui no meio? Eu conheço a resistência dele, que vale 10, e a DDP que eu achei na letra A, que é 80. Então, eu vou substituir aqui. U igual a RI. No lugar do U, eu vou colocar 80, né? No lugar da resistência lá, tá me dizendo que é 10, eu quero calcular a corrente. Se eu quiser, eu posso simplificar esse zero aqui de cada lado
Daí eu tiro que a corrente I vale 8 amperes. Tudo bem? Por fim, vamos achar a resistência lá embaixo. Eu vou aplicar de novo a lei de Ohm, U igual a R vezes o I. Esse U vale 80, tá? A resistência eu quero calcular, tá? E aí, a corrente elétrica, ela é 16. É isso? Ele me deu bem aqui no desenho, olha lá. A corrente que vai passar no resistor embaixo, ela vale 16 amperes. Então, eu vou substituir a DDP por 80, já que eles estão em paralelo, esse 80 vale para os três. A resistência eu quero, e aqui o 16. Se eu dividir 80 por 16, eu vou encontrar 5. Tudo bem? Então, as respostas, a corrente é 5 amperes e a resistência lá embaixo vale 5. A corrente vale 8 amperes e a resistência vale 5 ohms. Então, a resposta seria 8 e 5, seria a letra A. Beleza, galerinha? Tudo bem? Tem mais aqui? Vamos lá. Quarto. Deseja-se montar um aquecedor elétrico de imersão que será ligado a uma tomada e que a DDPU é constante, né? Para isso, dispõe-se de 3 resistores, um de 30, um de 20 e um de 10. Para o aquecedor ter a potência máxima, né? A gente deve usar qual? Apenas o resistor de 10. Letra B, apenas o resistor de 30. Letra C, os 3 resistores associados em série. Letra C, os 3 resistores associados em paralelo. Ou letra E, apenas o resistor de 10 e 20 associados em paralelo. Então, vou ler aqui de novo, que é para ver se a gente entende. Olha lá. Deseja-se montar um aquecedor elétrico de imersão que será ligado a uma tomada, uma DDPU, que é constante. Para isso, a gente dispõe de 3 resistores. Um resistor de 30, um de 20 e outro de 10, né? Tudo bem? E aí ele quer saber, para esse aquecedor ter máxima potência, como é que a gente deve associar esses resistores aí, em série ou em paralelo, né? Vamos lá. A fórmula da potência, né, que a gente já viu em outra aula, é dada, uma das fórmulas da potência é essa daqui, U quadrado sobre R, né? Tá? Para essa potência ela ser máxima, como ela está desse lado aqui, a resistência tem que ser mínima, já que a DDP ela é constante. Então, eu vou ter a maior potência quando eu tiver a menor resistência. E quando é que eu consigo pegar 3 resistores e diminuir eles, né? Diminuir a resistor equivalente? É se eu associar eles em paralelo. Porque a associação em paralelo, ela diminui o valor da resistência equivalente. Se eu associar esses caras em série, como eu tenho que somar em série, a resistência vai aumentar, a resistência total. Então, em paralelo, seria a resposta correta. Então, seria a letra D de dado. Tudo bem? Cuidado com essa fórmula aqui, que cai muito na prova do Enem. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Esse U é a DDP e esse R é a resistência equivalente. Por fim, mais uma questãozinha aqui para a gente. Considere o circuito da figura a seguir, em que L significa lâmpada, F significa ferro de passar roupa e T significa o quê? Um televisor, beleza? Junto a cada desses elementos estão seus valores nominais. Então, dá uma olhada aqui, olha lá. As lâmpadas, elas têm potência de 100 watts e DDP de 200 volts. Cada lâmpada, elas são idênticas, né? Você percebe que são 4 lâmpadas aqui associadas, tá? Cada uma com uma potência de 100 watts, desde que elas sejam ligadas numa tomada de 200 volts. Nós temos 2 ferros elétricos com potências de 1000 watts cada um, e a DDP que eles vão ser ligados é 200 volts. E, por fim, nós temos uma TV aqui, com potência de 400 watts, desde que ela seja ligada numa tomada de 200 volts. Então, a gente vai ligar esses caras aí, tá? E vamos ver qual é a pergunta dele. Qual é a pergunta dele? Determine qual é a corrente máxima que vai passar pelo fusível em condições normais de funcionamento, né? Então, você vai ligar aqui um fusível. Para que serve um fusível, professor? Um circuito. Ele serve para proteger um circuito elétrico. Já que quanto mais equipamentos você usa, você liga, né? Mais corrente é pedida lá da tomada, né? Mais corrente é solicitada. E aí vai ter uma hora que o fio não vai aguentar, porque vai passar muita corrente. Essa corrente, ela se divide para cada aparelho, mas antes dela chegar aqui, toda essa corrente tem que passar nessa parte aqui, né? Se esse fio não suportar, ele queima, né? Então, é colocado um fusível para que esse fusível ele queime antes de queimar um aparelho teu aqui. Tudo bem?
Então, como é que a gente vai calcular a máxima corrente que vai passar pelo fusível? Vamos lá. Olha lá. A corrente, eu posso calcular ela como sendo a potência dividido pela DDP. De onde vem isso, professor? Vem da fórmula geral de potência. Potência é igual ao I vezes o U. Uma das fórmulas da potência, né? A gente já estudou isso, potência. I vezes o U. Esse I é a corrente, o U é a tensão elétrica. Tudo bem? Então, se eu quero calcular a corrente, eu vou pegar este U que está multiplicando e vou passar dividindo para baixo da potência. Vamos calcular a corrente da lâmpada. Vocês viram que a corrente da lâmpada, cada lâmpada é 100 watts e a DDP delas é 200, né? Então, vai dar meio de cada lâmpada aqui, olha lá. Como elas são iguais, eu tenho 4 lâmpadas lá, né? Então, cada uma vai passar meio ampere. Em relação ao ferro, né, de passar, a potência dele é 1000 e a DDP é 200. Quando eu divido 1000 por 200, dá 5. Vocês lembram que a gente tem 2 ferros de passar lá. E, por fim, nós temos uma TV, que a potência é 400 watts e a DDP, a tomada dela é 200. 400 por 200 vai dar 2, tá? Se eu quero a corrente total, eu vou pegar e vou somar todas essas correntes. Só que antes eu vou multiplicar as quantidades que eu tenho lá, galera. Presta atenção. Quantas lâmpadas tu tem aqui? 4. Quantos ferros tu tem? 2. E quantas TVs tem? 1. Então, o valor daquela corrente que tu achou para a lâmpada, tu vai multiplicar por 4, porque eu tenho 4 lâmpadas. O valor da corrente que tu achou lá para o ferro, você vai multiplicar por 2, porque nós temos 2 ferros. E o valor que tu achou da TV, a corrente, você vai multiplicar por 1, porque a gente só tem uma TV aqui. Então, é isso que ele fez aqui embaixo, olha lá. Então, a corrente máxima vai ser 4 vezes a corrente da lâmpada, mais 2 vezes a corrente do ferro, aqui eu tenho 2 ferros, mais 1 vez a corrente da TV. Então, 4 vezes meio vai dar 2, 2 vezes 5 vai dar 10, e 1 vezes 2 vai dar 2. Se eu somar 2 mais 10 mais 2, vai dar 14 amperes. Tudo bem? Que seria a resposta nossa, que seria a letra D de dado. Olha. Beleza, galera? Então, assistam essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá? Quantas vezes vocês quiserem, e resolvam as questões da apostila que vocês receberam aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês me mandem lá no grupo. Um abraço, galera. Até a próxima.